prosseguindo na nossa aula de hebraico, estamos falando sobre adjetivos. Já vimos aqui esse quadro, que é um quadro que facilita para nós termos uma visão geral sobre a questão de gênero e número no hebraico. O singular, plural, masculino e feminino. E o hebraico tem uma facilidade nesse sentido, porque é muito padronizado. É muito padronizado, tem pouca variação nessa questão. E agora vamos... outro detalhe sobre esse primeiro quadro que nós mostramos, rigorosamente são as mesmas palavras dos tempos bíblicos e do hebraico moderno. E a fé é bonito, tanto é uma palavra da Bíblia, como é para o hebraico atual. Alegre, sameah, é bíblico e é atual. Kadosh é bíblico e é atual. Santo. Baruch, bendito, é bíblico e é atual. Naim, agradável, assim também. Agora vamos ver, no outro quadro que eu preparei, exemplos de expressões bíblicas com adjetivos. Aqui eu peguei só os recortes, né? Expressões que aparecem na Bíblia, e aqui tem a indicação do versículo também. Esse é outro quadro que nós montamos, expressões da Bíblia. Aqui do lado direito, a expressão do hebraico, a transliteração, a tradução e a referência bíblica. Aqui, por exemplo, segundo livro de Reis 5, versículo 2, uma pequena menina. Uma menina pequena. Então, Na'ara Ktaná. Veja aqui o substantivo Na'ara é a menina, mocinha, né? A moça. Na'ara, N-A, aqui o Ain, com esse Shevá composto de patar, é A mesmo. 3 tipos de A. E olha a questão do hebraico, né? E A, aqui é A também, e aqui também é o Kamatz. Na'ara. O acento agudo, o acento tônico, né? Tônica na última sílaba. Na'ara. Na'ara, Ktaná. Katan é o pequeno. Aqui reduziu para que, para Shevá, Ketaná. Ketaná. É o Kof, aqui é o Tet com A, T-A. Aqui o N, A, e o Re final sem som. Ketaná. Menina pequena. Outra expressão, em Ezequiel 7, versículo 7, aparece: o dia está próximo. Lembrando que aqui o verbo ser subentendido, porque no hebraico não se conjuga verbo ser e estar no tempo presente. Então, Karov Hayom, está a transliteração Karov Hayom. Karov é perto, próximo, perto, próximo, Karov. Essa palavra é usada também para qualquer sentido. A minha casa é próxima da sua casa, então Karov. Eu estou perto de você, Karov. É uma palavra usual mesmo. Karov, perto, próximo. E Hayom, o dia, que o artigo na frente aqui, Yom, dia, o dia. Perto está o dia, ou o dia está próximo. Outro versículo bíblico com um termo de um significado teológico
maravilhoso, né? Fortíssimo. A nova aliança, novo concerto, aí vai depender da tradução, né? Novo concerto, nova aliança. Jeremias 31, que Deus prometeu fazer uma nova aliança com Israel, e promete isso através do profeta Jeremias. E é como o judeu fala, Brit Hadashah, aqui de novo aquela palavra Brit, né? Aliança, concerto, pacto. Hadash quer dizer novo. Outra palavra com A aqui. Da, chá. A três vezes. A três vezes. Hadashah. Brit Hadashah. Aqui é importante eu destacar que, além de ser essa promessa de Deus por meio de Jeremias, é uma promessa que já se cumpriu, né, em Cristo, a nova aliança se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, mas nós vemos aqui também, isso também é um termo técnico, é uma referência ao Novo Testamento. Nós temos a Bíblia em Antigo Testamento e Novo, e Brit Hadashah é como os judeus chamam o Novo Testamento. Aí, curiosamente, no Brasil, qualquer lugar do mundo, né, exceto Israel, qualquer lugar do mundo, nós vamos ver a Bíblia completa com Antigo e Novo Testamento. Em Israel, só se pode publicar Novo Testamento separado. Não é permitido publicar uma Bíblia completa. Pode haver alguma exceção, mas oficialmente é isso. Vai se publicar uma Bíblia, publica Tanar, a Bíblia hebraica, e publica Brit Hadashah, o Novo Testamento, separado. Até onde eu sei é como funciona em Israel. E para nós não, para nós a pessoa vai a uma livraria, compra a Bíblia completa. Brit Hadashah, Novo Testamento. Hadash, novo. Hadashah, nova, porque aqui no caso está no feminino. Mais alguns exemplos aqui. Salmo 107, versículo 7. Por um caminho reto. Aqui já está um pouco mais amplo, porque aqui tem uma preposição na frente. E a preposição, que depois nós vamos estudar, também aparece ligada ao substantivo. A preposição é esse P aqui. Ó. Pederer Yeshará. Pederer Yeshará. Yashar é o reto, né? Então, Yeshará é reta. Porque no caso aqui a palavra derer, essa palavra derer, é caminho. E é um nome que existe em português. Eu já conheci um rapaz chamado Derek. Depois nunca mais eu vi, mas eu conheci um rapaz chamado Derek. Agora eu entendo, depois de estudar hebraico, que o nome dele significa caminho. Derek, caminho. Então, no caminho reto, por um caminho reto. Yeshará. Yeshará, por um caminho reto. Mais uma expressão aqui, Ezequiel 16, 41, aparece assim, muitas mulheres. Nashim Rabot. Na transliteração fica fácil de ler. Nashim Rabot. N-A Shim, Nashim. Mulheres. Rav. Rav quer dizer muito. Aqui está no plural, Rabot. Rabot, muitas. Então, literalmente, mulheres, muitas.
mas no português não é usual. No português a gente coloca o muitas na frente, então vai ficar muitas mulheres, Nashim Rabot. E assim temos como funciona isso dentro da Bíblia. Veja, vários versículos, e assim a Bíblia toda, essa união entre o substantivo e o adjetivo. Muito bem. Como a gente está falando de adjetivo, é necessário introduzir também o assunto do artigo. Convém colocar o tópico sobre os artigos na apostila, logo depois dos adjetivos. Agora nós vamos ver essa parte sobre artigo. Já vimos os adjetivos, agora vamos ver o artigo definido. E o que é o artigo definido no hebraico? É a consoante re, mais uma vogal patá. O padrão é esse. Nós vamos ver que tem algumas variações, mas o padrão é esse. A consoante re, vogal patá embaixo, e o pontinho, que é o daguesh, colocado na letra inicial da palavra que vem depois. O padrão é esse. Vamos dizer assim, é a forma básica do artigo definido no hebraico é esse. Repatar daguesh. Repatar daguesh. A forma básica. Aí vem a segunda regrinha. O artigo é sempre unido à palavra que ele determina. Ou seja, em português, como nós já dissemos, é uma palavra separada. O, a, os, as. O artigo em português é separado, mas no hebraico ele é ligado. Ele fica unido àquela palavra que ele está determinando. Ele não aparece isolado, ele não aparece como palavra separada. Vamos pegar aqui alguns exemplos. O cavalo. Sus é cavalo. Sus. Substantivo. Nós já estudamos substantivo cavalo. Aqui está a palavra, o artigo ligado, ele não fica separado, ele fica unido ao substantivo. O cavalo. Se eu tirar o artigo daqui, eu vou ler simplesmente cavalo. Ou posso ler um cavalo, porque aí não está definido. E no caso aqui está definido o cavalo. Rasus. Rasus. A outra palavra aqui embaixo, shalom, paz. Então temos aqui shalom, a paz. Colocou o artigo na frente, shalom. Shalom. A paz. E aqui na direita, a voz. Kol é voz. E o artigo na frente, kol. Então, temos aqui o artigo, o re, patar embaixo, e um ponto colocado na primeira consoante. É só por regra mesmo. Esse ponto aqui dentro, nessas letras, não altera nada. Né? O kof, por exemplo, aqui, a palavra kol, voz, começa com kof. Essa consoante kof não tem outro som, é sempre esse som do que, né? Que de queijo. É por regra mesmo. E aqui a palavra profeta. Aqui. Navi. N-A-V-I. E um Aleph no final, porque é etimológico. Esse Aleph faz parte da raiz da palavra, mas não tem som nenhum. Navi. Navi. O profeta. Se eu retirar o artigo, eu posso ler simplesmente como
um profeta qualquer, não está especificado. Profeta ou um profeta. Quando coloca o artigo, determina a palavra. Então, já sei que é o profeta. Agora, a terceira regrinha aqui. A omissão do artigo dá ideia indefinida. Como assim? Se o artigo não aparecer em determinado contexto, se não tem artigo, eu vou entender que aquele substantivo pode estar indefinido. Aqui, o dia, né? Ha-yom. Ha, artigo na frente, yom, dia. Mas se eu colocar só a palavra yom, 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 eu posso dizer dia, ou posso dizer um dia, porque não está especificado. Aqui temos a palavra cavalo, ha-sus, o cavalo, o artigo na frente do substantivo, e ligado a ele, ha-sus. Mas aqui, do lado direito, sem o artigo, sus. Na tradução, eu posso traduzir como cavalo ou posso traduzir como um cavalo, porque não está determinado. Pode ser só um cavalo ou pode ser cavalo. Sus. Aqui tem mais uma observação. Nomes próprios e títulos não têm artigo. Isso é muito curioso. Quando é nome próprio, mantém a ideia definida, mas não tem artigo, porque já está especificado, é o próprio nome da pessoa, né? Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos. Abraham. Aqui. Avraham. Nome de Abraão. Personagem bíblico, Abraham. Aí veio para o português como Abraão, né? O veite aqui não tem ponto dentro, então é V, não é B. Mas quando veio para o português, cristalizou-se como B. Abraão. No inglês é Abraham, né? No inglês eles preservam esse AM no final. E o português tem uma tendência de colocar tio. Essa tendência do português de colocar esse padrão, é só o português que tem, né? Essa forma com A, com tio, Abraão. E no nosso caso aqui, perdeu o H também, né? Abraão. Sim, pode falar? Professor, esse ran no final, ele pode indicar que na raiz tem algum tipo de dual? Ah, não, nesse caso aí não. No nome de Abraão, Sim, sim, no nome de Abraão. no caso aí, é, o, deixa eu colocar aqui na apostila. O que Deus fez? O nome era só isso aqui, Avram. Vou colocar aqui embaixo. Avram. Era Avram, pai exaltado, elevado. Aí, porque tem o nome Ave, que é pai, né? Nós já estudamos esse substantivo Ave, e já vimos o adjetivo Ram, que é elevado, alto, exaltado. Daí o significado de pai exaltado, pai elevado. Aí Deus fala: seu nome não será mais Abrão, será Abraão. Aí fica Avraham. Esse Ram aqui, na verdade, é, não é a palavra completa, é só uma parte da palavra povo ou multidão.
Não é a palavra completa, não. A palavra multidão é Ramon. Ramon, povo, multidão, massa, né? Quando se vê assim, uma multidão, uma massa de gente na rua. Então, nesse sentido, que coisa extraordinária, como Deus faz, né? Acrescentou uma letra, acrescentou só duas letrinhas aqui da palavra Ramon, né? Ou duas ou três letrinhas, juntou com o nome de Avram, que coisa extraordinária. Essa é a sabedoria de Deus. E ele transforma o nome e amplia o significado. Em vez de ser um homem exaltado em si mesmo, ele agora passa a ser o pai de povos, né? O pai de multidões. E cria-se um significado profético extraordinário que se cumpre até hoje. E se cumpre literalmente, porque Abraão é o pai da nação de Israel, mas também farei de ti, isso é Gênesis 12, né? Então farei de ti uma grande, grande nação, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Ou seja, sobre quem crê em Jesus Cristo passa a ser filho de Abraão pela fé. E isso amplia. Olha como Deus faz, né? Ele pega esse nome de Abraão, acrescenta essas consoantes aqui e estabelece um significado profético gigantesco, né? Abrangente para o mundo inteiro. Massas, multidões de filhos de Abraão. Veja, um nome só, que riqueza de significado. E isso se cumpre hoje, né? Porque nós somos filhos de Abraão pela fé também. Mesmo quem não tem sangue judaico recebeu Jesus como o seu Salvador, agora filho de Abraão pela fé. Que coisa maravilhosa. É isso. Deu para entender? Então, Benil? Amém? Sim, sim, deu para entender. Obrigado. Essas mudanças de nome na Bíblia sempre trazem esse acréscimo de significado. Deus fez isso com Sara também, né, que era Sarai, passa a ser Sara, princesa. Significados de nomes na Bíblia. É que todo nome hebraico tem significado. No Brasil não é exatamente assim, na nossa cultura não é isso. Aqui é mais o costume. Por exemplo, uma pessoa que tem hábito de ver novela. Eu vi na novela tem uma menina, uma personagem muito bonita, muito marcante, se chama Bruna. Minha mulher vai ter filho agora. Eu achei tão bonito esse nome Bruna, eu vou chamar minha filha de Bruna. Então, o brasileiro tem esses critérios, né, de beleza, de nome. O nome João tá tão bonito. Meu vizinho teve um filho assim, minha prima teve esse filho com esse nome. Eu estou vendo muita gente chamada de João. Meu filho vai nascer, eu vou chamar de João também. O brasileiro tem esses critérios mais da sociedade, do costume. Algumas pessoas até procuram significado em dicionários, né? Vou procurar o significado desse nome que eu quero colocar no meu filho. Aí vai lá e procura. Mas geralmente é mais social mesmo. No hebraico é diferente. Todo nome bíblico tem seu significado, tem sua história. É uma história por trás do nome que envolve a vida da pessoa. No caso de Jacó, tem os 12 filhos. E cada um ali é um significado. É só a gente ver ali na Bíblia, no livro de Gênesis, como Jacó foi nomeando os filhos e como as mulheres foram nomeando, né? Raquel, Leia, como elas foram nomeando os seus filhos de acordo com as circunstâncias do nascimento. Todo nome tem significado. O hebraico é muito rico nesse sentido.
Aqui temos o nome de Hannah. E esse het, né, do hebraico, que é meio incômodo para o português, olha o que acontece no nosso português. Supressão. Desapareceu o het e ficou só Ana. É claro que nós temos também em português Hanna. Muitas vezes aparece, qual é o seu nome, Hanna? Isso pode aparecer, esse Hanna pode aparecer no inglês e pode aparecer no português também. Qual é o nome daquela menina, Hanna? Ou então Ana, Ana com dois N's. Esses dois N's aqui tem a ver com o hebraico mesmo, lá com a raiz hebraica. Observe o Hanna aqui no hebraico, como funciona. É o het com o patar e um N com o dagueche dentro. Isso é o original lá do hebraico. Aí esse N com o dagueche dentro acabou sendo é como se o N tivesse duplicado. Por isso que aparece Ana com dois N's. Por causa desse dagueche. Acabou isso, vamos dizer assim, ultrapassando de uma língua para outra. E esse nome Ana também é mundial, né? Não é só brasileiro. Qualquer país tem mulheres com esse nome de Ana. A maioria dos países, né? Tem mulheres com nome Ana. É Rússia, Alemanha, é Espanha, é França. Mesmo que tenha uma variação de Anne, é um nome internacional, Ana. E com dois N's por causa do hebraico também. Hannah. E o hebraico é Hannah. Mas o que a gente estava explicando aqui é que, como é um nome próprio, a gente não precisa colocar o artigo na frente dele. Aqui, Sião, Sion. O S que ficou para nós com S, né? Mas, na verdade, o hebraico está com o Tzadeh. Aqui, o Tzadeh, Sion, TZ ou TS. Sion. Sion, Sião. Não é preciso colocar o artigo na frente, porque eu sei que Sião é o nome do lugar, não, não precisa de artigo na frente. Agora vamos para a próxima regra. Pode ocorrer também a ideia indefinida usando-se a palavra ish. Isso aqui é uma coisa mais no hebraico bíblico mesmo. Às vezes tem-se a intenção de dizer, um homem qualquer, não está especificando quem é. Então, ou uma mulher, então coloca-se a palavra ish ou ishá. Ish, homem. Ishá, mulher. Por exemplo, aqui, Ish, Navi. Navi é profeta. Ish, homem, Ish, Navi. A palavra profeta aqui, N-A-V-I, com o Aleph mudo no final, então é Navi. Ish, Navi. Literalmente é homem profeta, mas na tradução, se aparecer um texto qualquer, podemos traduzir como um profeta. É um recurso da língua para suprir a ideia do indefinido, que o hebraico não tem artigo indefinido. Eu vou colocar aqui nesse espaço. O português tem o artigo definido: o, a, os, as. O português tem o artigo indefinido: um, uma, uns, umas. O hebraico não tem isso. O hebraico não tem artigo indefinido.
Se eu quero fazer indefinido, é só não colocar o artigo. Se eu quero fazer definido, coloco o artigo. Aí que está. Nesse sentido aqui, o hebraico está mais fácil, porque no português nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras diferentes. E o hebraico tem uma só. Essas são as nossas dicas, né? O hebraico tem uma só, que é o artigo ra. O português tem 8. Nesse caso aqui, o hebraico está mais simplificado, né? Estruturalmente, né? Graficamente, é mais simplificado, é uma forma só. Vamos ver aqui o número 5. O artigo é invariável, é isso que eu estou dizendo. Invariável, só tem uma forma. Seja para masculino, feminino, plural, singular. É invariável. Quanto ao gênero e número. Masculino, singular, plural, feminino. Vamos ver o exemplo aqui. O masculino nesse quadrinho, né? O masculino na direita e o feminino na esquerda. O homem, raiz, 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 o homem, raisha, a mulher. Veja que o artigo é igual. Em português ele varia de o para a, em hebraico é igual. Aqui, o cavalo, sus. As éguas. Foi para o feminino, mas o ra é igual. O artigo é o mesmo. Susot. Susot. As éguas. Até aqui fica muito mais fácil, porque o artigo é igual e é uma forma só. As dificuldades só vêm na parte de pontuação aqui, de colocação da vogal. Vamos ver aqui. O artigo pode sofrer modificações em sua vogal. Aqui é que entra a dificuldade. E a forma é sempre a mesma, é o re. Mas pode mudar a vogal dele. Que a forma básica dele é compactar. O que pode acontecer aqui é de mudar a vogal. Aí, quando muda isso? Vamos ver. Ele pode sofrer modificação diante de uma consoante gutural, que no caso aí é o Aleph, é o Ain, o Re, ou pode ser diante de um Resh, o R. Agora vamos ver os casos. Primeiro, uma palavra que começa com Re, ou Het. O artigo é escrito com patar, mas não recebe o daguesh na letra seguinte. Aí que está. Porque a regra seria essa: o re, patar e mais o pontinho, o daguesh dentro da palavra seguinte. Mas aqui não. Se a palavra começa com re ou het, não recebe o daguesh. Vamos ver aqui um exemplo. A palavra reihal. Essa palavra, uma pronúncia um tanto difícil para o brasileiro, né? Reihal. Aqui é o re, e aqui é o raf, o raf, né? Eles são igual do het, né? Reihal, palácio, o palácio. Então, Reihal, palácio, e aqui com o artigo o palácio. O artigo está na frente aqui, ó, o ra. Artigo na frente,
Aí a gente vê que o re não recebe o dagueche dentro dele. A Heichal. A Heichal, o palácio. Vamos ver outra palavra. Herev, espada. Aqui, palavra com segol, segol, né? Então, ó, o rete aqui de novo. Rete, aqui o resh, Herev. Herev, espada. Aqui ele está indefinido, não tem artigo. Aqui do lado direito, com o artigo, a Herev, a espada. O rete não recebe dagueche dentro dele. Ou seja, a diferença é só essa, é uma diferença gráfica. Porque na pronúncia não muda nada. É só na escrita. É uma diferença na escrita. Agora vamos ver a outra regrinha. Se uma palavra começa com essas formas aqui, re com kamates, re com kamates, ain kamates, re com o shevá composto de kamates, esse shevá composto de kamates aqui é o que dá som de ó. Eu costumo chamar isso aqui de a pegadinha para enganar o estudante estrangeiro. O shevá composto de kamates é o que dá som de ó. Nesse caso aqui, olha o que acontece, é bem curioso. O artigo passa a ser ré, passa a receber segol. Isso aqui é só o judeu, o israelense mesmo, que convive com a língua no seu dia a dia, e consegue pronunciar isso aqui. O artigo normal é rá, mas nesse caso passa para ré. Vamos ver alguns exemplos. Eu preparei esse quadrinho aqui com alguns exemplos. Isso é do bíblico e do moderno. Aqui, montanha, ou montes, né? Har é monte. Aqui, harim. Harim, aqui está no plural. Olha o artigo como é que ficou. Porque essa palavra começa com re e kamates embaixo. Se eu encaixar o artigo se altera. Ele sofre uma alteração para ré. É harim, é harim. Isso aparece no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E há uma música, exatamente daquele que eu falei, que eu tenho um CD de Salmos, que fala Essa einai el reharim, ou seja, eu elevo os meus olhos para os montes. Salmo 121. Aparece El Reharim, para os montes. Aparece exatamente isso aqui. Muito bem, aqui a palavra sofrimento, mal, é uma palavra que aparece na Bíblia também, amal. Amal, sofrimento, amal. Como ela começa com ain e tem o kamatz como vogal, então o artigo muda de a para ré. É amal, o sofrimento. Outra palavra bem empregada na Bíblia, raham, é outra palavra que tem uma pronúncia difícil para o brasileiro, né, que é arrastado duas vezes, raham, raham, mas o significado dela é maravilhoso, é sábio, raham, arrastado duas vezes no som, raham. O raham é o sábio. Se eu colocar o artigo na frente, vai ser raham.
E essa aqui, mais curiosa ainda, é aquela regra da chamada pegadinha a qual me referi. A palavra doença é roli. Doença é roli. O Camates com som de O. Roli. É roli, a doença. Muito bem. Mais uma variação do artigo. A consoante é a mesma, é o re, mas aqui tem outra forma. Agora é o re com camadas embaixo. Re com camadas. Diante de quê? Diante de consoante ale, alef, ain, resh. Ele passa a ser re com camadas se a palavra que ele precede começa com ain, alef, ain, resh. É claro que isso é muito difícil a gente gravar essas regras assim de um dia para o outro, né? Regras são bem difíceis de gravar na escrita, mas na fala vai dar a mesma coisa. Porque na fala vai dar a mesma coisa. Ha. Vamos ver aqui. O pai. Já sabemos que ave quer dizer pai. Ave, pai. Colocou o artigo na frente. Ha, ave, o pai. Aí, porque a palavra começa com aleph, aí o artigo recebe esse Tzinho que é o kamatis. Mas no som vai dar a mesma coisa. A ave, o pai. Outra, a palavra que aparece lá em Gênesis no começo, né? Raquia. Aqui está o raquia. Firmamento. Começa com resh e kamate. Aí o artigo fica com ra, com kamate. O firmamento. Outro exemplo, a palavra ir. Ir. Cidade. Ir Yerushalayim, cidade de Jerusalém. Ir New York, cidade de Nova York. Ir, cidade. Aí se eu quero dizer a cidade, então vai ser Ra-ir. O som é o mesmo, mas a diferença só está nessa vogal que tem que colocar como camadas. Mais uma regra, e aí é como eu digo, realmente não é fácil gravar essa regra toda, mas como nós temos que passar a gramática hebraica, então temos que padronizar essas regras, né, distinguindo cada uma. Palavra iniciada com Aleph, Re, Ain, com primeira sílaba tônica, sofre modificação na vogal inicial. E o artigo passa a ter essa forma de novo, que é o re com camadas. Por exemplo, a palavra terra. Aí o que acontece aqui? Eretz. Eretz. R-E. E o TZ no final, o Tzadei, né? Tzadei Sofit, é o TZ. Eretz. Eretz, terra. Aí, do jeito que aparece no Gênesis, Haaretz. Ha, veja o que acontece aqui na palavra terra. Aretz, ela muda para ar. Em vez de ser o muda para ar. Aretz. Gênesis 1:1 aparece isso aqui. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Haaretz. Até na hora de digitar eu esqueci de colocar aqui o Kamat. Mas dá no mesmo. Então, Haaretz, a terra. Aqui a palavra monte, nós já vimos a palavra monte, que é Har, monte. Colocou o artigo na frente, Har, o monte. Har, o monte.
Aqui a palavra povo começa com Ain, Am, A-M, Am, povo, Raam, o povo, Raam, o povo. Muito bem. Enfim, veja que são várias regras do artigo. Vamos voltar um pouco aqui. Já vimos que a forma dele é uma só. É a forma de, o padrão é esse: reparar e um daguete dentro da palavra que ele precede. Mas daí vem esses desdobramentos aqui, nós trazemos aqui como informação, porque o estudante vai perceber isso ao ler a Bíblia, né? Vai perceber que tem essas variações aqui. Mas o principal é perceber que o artigo está precedendo aquela palavra. Mesmo que ele tenha alguma modificação na sua vocalização. E realmente não temos como gravar essas regras assim de um dia para o outro. Mas o principal é, ao ler a Bíblia, o estudante vai perceber essa mudança na vogal do artigo. Mas ele é rigorosamente o mesmo, é uma letra só. Muito bem. Agora nós vamos avançar no assunto. Vaso conjuntivo. Já vimos os adjetivos, já vimos artigo, e agora vaso conjuntivo. É a última parte da aula para hoje. Vaso conjuntivo. Como tem esse nome conjuntivo? Porque é uma conjunção. Vamos ver aqui, então, o que significa. Esse vaso conjuntivo equivale à nossa conjunção e do português. E a semelhança do artigo, que o artigo tem as variações na sua pontuação, na vocalização, esse vaso, essa conjunção, também tem as maneiras diferentes. Mas vamos começar pelo básico dele. Forma básica. Assim como o artigo tem uma forma básica, a conjunção e tem uma forma básica, é isso aqui. É o V com o chevar embaixo. É o V com o chevar. Essa é a forma básica da conjunção e. Por exemplo, se eu quero dizer aqui, Dan e Davi. Paulo e João. Maria e Marta. Então, sempre vai ter esse E aqui, que é a conjunção. É o V no hebraico. É V para o hebraico e E para o português. Tem um paralelo, né? V para o hebraico, E para o português. Dan e Davi. Dan, aqui, D-A-N, num sofite, N no final, D-A-N. V, David. Olha o nome do Davi aqui, com D-A. O V do Davi é o Vave. Não é o Veit, não, aqui é o Vave. O V do Davi é com Vave e termina com D também. Aí já vem a outra curiosidade do português. Davi. Mas no português a gente escreve Davi, não tem D no final. Isso é uma tradição da língua portuguesa. A língua portuguesa não aceita a palavra terminando com D. Suprime-se, né? Tem um D no original, A veio para o português, a língua portuguesa não aceita palavra terminando com D, puro. Então, supressão do D. Ele desaparece, fica Davi. E isso acontece muito no português. Porque a língua não aceita terminar a palavra com D, não aceita a palavra com T, não aceita a palavra com V.
com F, com G, com P, várias consoantes o português não aceita. Aí o que se faz? Supressão, elimina a letra. A não ser aquela palavra habitat, né? Habitat. Aí é uma exceção, que termina com T ou déficit, né? Déficit. Essas exceções do português aqui, palavra que termina com T e preserva o T. São as exceções, mas, por regra, o português não aceita. Isso é uma tradição antiga. Isso não é só de 500 anos de Brasil, não. Isso já veio desde Portugal, ano 1000, talvez até antes do ano 1000, na, na formação da língua portuguesa ainda. E se estabeleceu essa regrinha de suprimir letra no final da palavra. Por isso que nós temos, por exemplo, José, o hebraico Yosef. Yosef. Aí o I ou Y se transforma em J, Joseph, poderia ser com PH, Joseph. Aí o português não aceita esse PH no final, José. Aí o que acontece aqui? Para indicar que esse é forte, é tônico, acrescenta o acento. José. Viu? Isso é padrão do português e já vem de séculos na língua portuguesa. Então, estou dando essa explicação que sempre é interessante para a gente ver o que aconteceu com a palavra Davi. Mas muita gente escreve Davi com D no final também, não tem problema. É nome. Aí depende da pessoa que vai registrar. Vou registrar meu filho no cartório. Meu filho recém-nascido, Davi. Eu quero que seja com D e vai ser registrado com D. Muito bem. Como estamos falando de conjunção, V em português, E. Dan, V Davi. Dan e Davi. Essa é a básica, né? A básica é essa. Agora vamos ver as variações. E outra característica também da conjunção. Essa conjunção acontece como acontece com o artigo. Ela é ligada na palavra, ela não é separada. Não aparece esse V aqui separado igual no português. Ele é sempre ligado à palavra que ele precede, né? Então, ele ligado na palavra. E Davi, Dan e Davi é junto. Aí vem a segunda regra. Ele muda de V para A, vá. Porque a palavra seguinte tem sílaba tônica. Kesef, por exemplo, dinheiro. Aí vai ficar Vahesef, perde o ponto do CAF, Vahesef, e dinheiro. Passa a ser com um Kamatz, vá. Vave com patar. Quando a palavra que vem depois começa com Jevá composto de patar. Aqui, nós já vimos na outra aula os pronomes. Pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles. Anarno, nós. Anarno. Aí se eu quero dizer eles e nós. Hem, vá, anarno. Em vez de ser ve, anarno, é vá, anarno. Aí é como eu disse. Aí você vai chegar lá em Israel, ouvir uma conversa, alguém conversando, e a pessoa vai dizer eles e nós. Hem, vá, anarno. O judeu já sabe que tem que usar como A, e não como V.
É a prática da língua. Vá anarno e nós. Outra regra, o VAV com segol. Ali, o VAV com segol. Vé. Quando a palavra seguinte começa com o chevá composto de segol. O que é isso aqui? Chevá composto de segol é esse. Eu chamo isso, que não é nada técnico, né? Eu chamo de cachinho de uva. Isso não é a expressão técnica. É uma coisa mais para facilitar o entendimento mesmo. Veemet. Aparece essa expressão no Salmo, se eu não me engano, Salmo 89, misericórdia e verdade, Hesed veemet, também está num dos salmos cantados. Veemet e verdade. Aqui uma característica maravilhosa da língua hebraica. Observe essa palavra emet. Emet. Verdade. Aqui. Verdade. Emet. Emet, verdade. A primeira letra dela é o Aleph. Aleph. Que é a primeira letra do alfabeto. Primeira do alfabeto. A letra central da palavra emet, ela tem 3 consoantes aqui. A letra central é o mem, que é uma letra no meio do alfabeto. O mem é no meio do alfabeto. E a última letra da palavra verdade é o tav. E nós já sabemos que o tav, o tal, né? Às vezes se fala tal também. O tav é a última do alfabeto. Olha que coisa maravilhosa. Temos aqui a presença, na palavra verdade, temos a própria presença do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em Apocalipse diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Impressionante. Ele está no começo, na letra Aleph, primeira letra, ele está no meio da história, o Mem é o meio do alfabeto, e ele está no fim, o primeiro e o último. O Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, Jesus. Que coisa maravilhosa. E esse é o hebraico com as suas riquezas de significados, até nas letras. E aqui é a tradução da palavra emet, verdade. Muito bem. Continuando aqui, outra regra do Kamatz, outra regra da conjunção e. Kamatz Katan. Quando aparece Kamatz Katan, é o que tem o som de O. E esse é o da pegadinha, que engana o estrangeiro. Esse é o que engana o estrangeiro estudante de hebraico. Aqui a palavra roli, que eu já havia me referido a ela, roli. Nesse vorroli, o kamat, a conjunção V com som de O. Aí vai. E doença. E doença. Vorroli. E doença. Isso aqui é para enganar mesmo. Mas a regra é essa. A outra regrinha, outra variação. O vav com hirik, agora com som de I. Vi. Se ele estiver diante de uma palavra que começa com iod. Iod ou iud, né? Começa com iod,
o Iud se alonga, desaparece o Shevá se houver. Vamos ver a palavra Judá. A palavra Judá está aqui na direita. O padrão dela é esse. Yehudá. 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 Judá. Mas se eu quero dizer e Judá, eu posso dizer Israel e Judá. Então vai ser Israel Virudá. Veja, desaparece o Shevá que está aqui, o, o V aqui fica com o I, ele assume o som do I mesmo, do Yud, e fica tudo junto, Virudá. Aí fica Virudá. Fica tudo junto, Virudá. Israel, Virudá. É Israel e Judá. Virudá. E agora a conjunção com som de U, Shuruk, com som de U. Essa forma aqui. Em vez de ser V, fica como U, diante de consoantes labiais. Tem até alguns gramáticos que usam, chamam isso aqui a regrinha do bump. Regrinha do bump por quê? B-U-M-P. Bump. A regrinha do bump porque a conjunção E, que é o V, se transforma em U diante dessas quatro situações aqui. B, U, M ou P. Ou então Shevá. Por exemplo, se eu quero dizer assim, José e Moisés, então vou dizer Yosef u Moshe. Em vez de ser V Moshe, porque o V é a conjunção, ela está diante do M, se transforma em U. José e Moisés. Yosef u Moshe. Passa a ser U. Davi e Salomão. David u Shlomo, porque a palavra Salomão tem o Shin com Shevá. Aí, diante de Shevá, o V se transforma em U. Davi e Salomão. David u Shlomo. Por exemplo, o meu nome é com M, né? Então é Mauro. Então, se eu quero dizer Robenil e Mauro, então eu tenho que dizer Robenil u Mauro. Eu tenho que mudar para a conjunção para U, diante do M. Então, essa é outra regrinha também. Agora vamos ver aqui a observação. Exceção. O nome de Elohim, o nome de Deus, né? Aqui, essa palavra Deus, Elohim, ela começa com esse Shevá composto de segol, o cachinho de uvas aqui. 5 pontinhos. O cachinho de uva. Então, Elohim, essa palavra, o Vav diante dessa palavra Elohim, recebe a vogal Tseirê e desaparece o Shevá. Esse Shevá que está aqui com 5 pontinhos é suprimido. Supressão do Shevá composto. Como é que vai ficar? E Deus. Eu e Deus. Então vai dizer Ani Velohim. Nós e Deus. Anarno Velohim. É o que aconteceu aqui. Suprimiu aqueles 5 pontinhos desapareceram. Ficou o Aleph sozinho, né? Sem vogal. Um Aleph vazio. E alongou a vogal para E. Velohim. E Deus.
E aqui vamos ver esse quadrinho com alguns exemplos de palavras precedidas pela conjunção VAV. Vamos ver algumas expressões. Por exemplo, professor e aluno. Moré vetalmide aqui. Moré, vê, a conjunção aqui, vê, talmide, aluno. Moré vetalmide, professor e aluno. Outra expressão, pai e mãe. Av, vaem. Av, pai. Vaem, porque a palavra começa com Aleph, mudou a vogal aqui de V, mudou para A. Vá. Avaem, pai e mãe. Leão e urso. Davi fala, né, uma de suas façanhas, uma de suas vitórias foi essa, de vencer um leão e um urso. Ari Vadov. Ari, leão, Vadov. Porque essa palavra dove aqui está com uma vogal O em cima, é tônica, e mudou de V para Vá. Ari Vadov. Leão e urso. Outra, Jacó e Eliezer. Yaakov e Eliezer. Yaakov. O nome de Jacó aqui no hebraico tem esse prolongamento. No português é um A só, Jacó. O hebraico aqui prolongou. Yaakov. O pontinho em cima, ó. Esse formato aqui. Yaakov. V. Eliezer. V. A vogal é uma assimilação. Ela assume o som desse chevar composto é. V. Eliezer. Li, né? Li, Ein, com segol, Ezer. É muito segol dessa palavra. Eliezer. Esse nome Eliezer, evidentemente, é composto. Nós sabemos que o significado dele é, quer dizer Deus, né? Então, meu Deus, esse Eli, como Deus, como Jesus falou quando estava na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Ali é o hebraico parecido com o aramaico. Então, Eli, Eli, meu Deus, porque esse I no final aqui é uma partícula para indicar o possessivo de primeira pessoa, meu, né? Eli, Eli, meu Deus. Quando fala Eli, significa meu Deus, é o possessivo. Ou Deus meu, Eli, Eli. Eli, Ezer. Essa palavra Ezer quer dizer ajuda, é o verbo ajudar, é do verbo ajudar. Ezer, ajuda. Ou seja, meu Deus ajuda, ou meu Deus é minha ajuda. Significado bonito do nome de Eliezer. Caleb e Josué, outra expressão que aparece na Bíblia. Caleb e Roshua. Como é uma palavra Caleb, né? Outro nome com um significado muito bonito também. Caleb é a mesma raiz da palavra cão, Kelev. O que tem o nome do Caleb com cão? Caleb. O que tem a ver com cão? Fica implícito no nome a ideia de fidelidade do animal, que é um animal muito fiel ao seu dono, ele protege o seu dono, ele respeita, ele cuida, ele está à disposição do seu dono, aquele que cuida dele com carinho. Então,
O cão tem essa característica e vai para o nome Caleb também. Caleb, quem se chama Caleb tem esse significado. Aí se você disser assim, o nome do meu filho é Caleb, significa cão também, mas não diretamente cão, tem mais a ver com... É cão também, cão, mas tem a ver com a fidelidade do animal, o carinho que o animal tem pelo seu dono, o respeito, a união, é um animal companheiro, tem a ver com os traços característicos do animal. Caleb Virroshua, aqui o nome de Josué, que é a mesma raiz do nome de Jesus, né? A gente fala Yeshua, Jesus, e Yehoshua, Josué. Yehoshu, esses três pontinhos embaixo é o A, A, Yehoshua, Yehoshua e Josué. Muito bem, então temos aqui a regrinha da conjunção e foi possível a gente trabalhar toda ela, suas várias regras, e aqui também, assim como no artigo, nós não temos como gravar isso assim de um dia para o outro, mas o mais importante é como consulta, porque quando lermos a Bíblia, essas regrinhas vão aparecer lá dentro e o estudante já vai saber, lembrei, quando estiver lendo um versículo, vai lembrar disso. Por que esse artigo, que essa conjunção está com é? Eu lembrei, porque existe a regra da conjunção que muda a sua vocalização. E tem todas essas regras aqui. 7 casos diferentes. Obviamente não vamos gravar isso tudo na mesma hora, mas serve como informação, o estudante está ciente dessas modificações. E aqui temos também as preposições, mas como já estamos no final da aula, esse tópico de preposições vai ficar para a próxima. Então nós temos aqui, que vimos hoje, adjetivos, só para finalizar aqui, nós vimos os adjetivos, que são as características de um nome, de um substantivo. Substantivo é nome. Nome de coisa, nome de pessoa, de lugar. O adjetivo é a característica dele. Então, para finalizar aqui, nós vimos isso. As regrinhas do adjetivo, que ele concorda também no gênero, masculino, feminino, singular, plural. Vimos essa regra de função dele atributiva, quando ele só atribui, função predicativa, quando ele afirma alguma coisa sobre o substantivo, aí entra o verbo ser na tradução. Depois vimos algumas expressões da Bíblia com adjetivos. Vimos também o artigo. Para estudar adjetivo, tem que estudar artigo logo em seguida, né? Vimos as variações a forma básica do artigo, que é o ra, mas ele pode sofrer modificações. E, finalizando, nós vimos a conjunção V, chama-se VAV conjuntivo. O estudante vê em alguma gramática por aí, apareceu VAV conjuntivo, então já sei que é a conjunção V, é o E do português. E. Então aqui a gente finaliza por hoje, e na próxima aula vamos dar a sequência no assunto das preposições. E assim vamos avançando no nosso estudo de hebraico. Aí, pastor Levi.